que ele vem. E só vai entrar aquele que estiver preparado. Diga comigo, preparado. Glória a Deus. Então, vamos estar lendo aqui o primeiro versículo. Eu queria que a igreja lesse comigo. 1, 2, 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que isso aqui significa, irmãos? Significa que nós temos que estar o quê? Diga comigo, preparado para quando Cristo voltar. Pode sentar, pode sentar. Nós temos que estar preparado para quando Cristo voltar. Nós vemos aqui neste primeiro versículo que 10 virgens representam o quê? Aqueles que aguardam a vinda de Cristo. Versículo 2, vamos estar lendo? E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Nós vamos ver aqui a diferença e a separação das 10. Todas 10 eram virgens, mas 5 era prudente, e 5 era insensata, era louca, era nércia, né? Então, nós vemos aqui que nem todo mundo tem a mesma profundidade na fé, né? Nem todo mundo aqui tem a mesma fé. Então, isso nos leva a perguntar: como é que você está cultivando a sua fé? Vamos para o terceiro versículo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que está dizendo aqui? Azeite, irmãos, nesta parábola aqui, nesse texto, vai simbolizar o Espírito Santo, né? Então, qual que é a aplicação, irmãos, para este versículo aqui? Nós estamos cultivando o Espírito Santo em nossa vida? É uma pergunta que eu faço. É importante que o cristão tenha e busque o quê? O Espírito Santo. Então, é muito importante para que quando Cristo voltar, irmãos, nós tenhamos o quê? Diga comigo, o Espírito Santo. Vai para o 4º versículo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, né? Então isso mostra que a fé precisa ser o quê? Contínua. Diga comigo, contínua. Olha para ele, olha para ela, diga: a sua fé tem que ser contínua. Eu não posso demonstrar, irmãos, que eu tenho fé só quando as coisas estão acontecendo, ou quando tudo está funcionando lá na minha casa, ou quando a conta bancária está gordinha, ou quando o tanque da caminhonete está cheio. Eu não posso mostrar fé só nesses momentos. Eu tenho que mostrar fé na escassez, eu tenho que mostrar fé na doença, eu tenho que mostrar fé, irmão, é quando tudo está contrário do que eu estou querendo viver. Aí é onde nós mostramos a nossa fé. Vamos para o 5º versículo. E tardando o esposo, dormiram, todas, adormeceram. Tardando o esposo, todas dormiram, todas adormeceram. Então nós vamos ver aqui o atraso do noivo, né? A demora de Cristo. E o que acontece aqui, irmãos? Porque desde quando você aceitou Jesus, você sempre está ouvindo essa palavra: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E cadê esse Jesus que ainda não voltou? Né? Desde os nossos antepassados, sempre a pregação é: Jesus vai voltar. Há 2000 anos atrás, quando ele foi, a pregação é: Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora, né? E cadê que esse Jesus voltou? Então aqui vai falar sobre o quê? Perseverar, mesmo em espera. Vamos para o 6º. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Olha aí para você ver, né? O anúncio do noivo é o quê? A repentina vinda de Cristo. Diga assim: é quanto menos eu espero, ele vem. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para não ficar desapercebido, irmãos? Nós vamos aprender aqui hoje, em nome de Jesus. Vai para o 7º. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, né? Então todas se levantaram.
Mas nem todas estavam o quê? Diga, preparadas. Tem muita gente que se levanta. Tem muita gente que está junto, mas não está preparado. Vamos para o oitavo. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então as loucas, elas pedem emprestado, mostrando que a fé de outro não serve. O que tem de gente usando o pastor de muleta, irmãos? Tem gente que quer ser salvo pela fé do outro. Ah não, meu pai é crente, minha mãe é crente, isso já basta, né? Está dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Nós temos a garantia da salvação. Não, não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não. Então nós temos que entender isso aí. A espiritualidade, ela é o quê? Pessoal. A nossa busca é o quê? Pessoal. A salvação é o quê? Individual. Tá? Vamos para o versículo 9, Pedro. Mas a prudente respondeu, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem e comprai para vós. Então a resposta da prudente é clara: o tempo de preparação é agora. Você nunca pode deixar a preparação para depois, porque quando você fica empurrando com a barriga, não, amanhã, depois, não, irmão, se prepare agora. O negócio é agora, não é depois. Vai para o 10, Pedro. E tendo elas indo comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Então o esposo chega, a porta se fecha, e a oportunidade, irmãos, a gente tem que entender uma coisa: não dura para sempre. A oportunidade da salvação, a oportunidade de estar servindo a Deus, não dura para sempre. Você tem que aprender isso. Esse texto aqui revela isso. A gente achar que a oportunidade da salvação pode ser amanhã ou pode ser depois. Você já viu aquele que vem, está na igreja já há quase 10 anos e nunca levantou a mão para aceitar a Cristo como Salvador da sua alma? Não, mais na frente. Vai que Jesus volta para ele, irmãos, antes da volta coletiva. E aí? Rejeitou a Jesus, né? E ele disse que também, naquele grande dia, essa pessoa vai ser rejeitada. Então a gente tem que estar o quê? Sempre vigilantes e preparados. Vai, versículo 11, 12 e 13. É um aviso claro sobre vigilância e constância. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Vai. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha aí, Jesus falando para as outras que eram também. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pronto, Pedro, pode voltar lá no versículo 1. Queridos, essa parábola aqui, ela, igual eu disse, ela vai falar sobre a vinda de Jesus. E vai falar sobre a questão de nós estarmos preparados para a sua vinda. Então a nossa preparação, irmãos, não é para depois, não é para ano que vem ou para amanhã. Nós temos que nos preparar desde já. Eu fico pensando, irmãos, uma pessoa, às vezes, quando ela está preparada, ela tem mais vantagem do que aquela que está o quê? Despreparada. Eu fico vendo, uma vez que mas o pastor Elcio estava indo em Goiânia buscar um carro, e eu sempre vou na Astora, aquela coisa toda, não, tomar café lá na frente. Estava tudo meditado na cabeça, aquela coisa. E aí acontece um acidente feio. Morreu uma pessoa lá na BR. Nós ficamos mais de 4 horas, irmão, num congestionamento. Aí de repente o pastor Elcio vai ali dentro da bolsinha dele, pega uma bolachinha, pega uma garrafinha de café, tem uma garrafinha de água, preparado, irmão. Para o inconveniente, ele sabia. Eu falei: não, vamos tomar um café lá no Gerivá, porque lá é bom, é bacana. Mas aí houve o que ali? Um contratempo. E se ele fosse: não vou lhe dar de comer aqui não, eu ia ficar aqui com fome, né? Então o pastor Elcio aqui, ele estava preparado. Olha, ele levou uma garrafinha de café, ele levou água, ele levou a bolachinha dele recheada de sal, e estava lá a sacolinha dele, a matula dele, para uma viagem daquela aí.
E se a gente está no meio do mato? Né? Indo para uma roça, um negócio assim. Né? Então quem está preparado, ele vai ter o quê? Benefício. Vai ter vantagem. Então o segredo é que nós temos que estar sempre o quê? Preparados para a volta de Cristo. E como é que a gente se prepara? Nós vamos ver aqui nesse texto aqui, como diz. A preparação, ela é essencial, irmãos. Então, a volta de Cristo, ela será o que? Inesperada. E somente os preparados vão entrar nas bodas. Somente os preparados vão para o céu. Somente os preparados vão ter a salvação adquirida. Porque nós vemos aqui nesse texto 10 virgens. Todas eram o quê? Virgens. Todas eram o quê? Noivas. Mas as que não estavam preparados perderam as bodas. Então o segredo para que eu e você nesta noite espere a volta de Cristo, diga assim comigo: eu tenho que estar preparado. Olha para ele, olha para ela, diga aí, você está se preparando? Então vamos ver aqui alguns pontos desse texto que me chama a atenção, ó. Do versículo 1 ao 4, vai dizer assim, ó: todas tinham a mesma aparência exterior, ó. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas estavam no mesmo propósito, esperando o noivo. Numa igreja como essa, todo mundo aqui é cristão. Aparentemente é fácil a gente ver, é ou não é? A gente vê ali a pessoa com a Bíbliazinha debaixo do braço. Hoje quase nem tem mais essa questão de Bíblia física, né? Somente os raízes, ó. Minha esposa é raiz. Quem mais tem Bíblia física aí? Ó, tá ali, ó. Maxwell, Gabriel, né? Eu estou no iPad porque eu não estou enxergando, mas porque eu sou tecnológico, né? Lá o pastor Elcio tem seu iPad também, que parece uma Bíblia, né? Nosso livrinho, a Bíblia Slim, né? Eletrônica. Então, nós observamos aqui que todo mundo aqui, ó, é crente. Todo mundo aqui usa a Bíblia como regra de fé, sim ou não? E todo mundo aqui está esperando o quê? O noivo. Exteriormente, aparentemente, nós somos o quê? Iguais. Mas e o interior, pastor? Aí é onde está a diferença. Então, por fora precisa ser o quê? Igual. A igreja existe pessoas que frequentam culto, cantam, oram, possuem aparência religiosa, porém Deus não vê, irmãos, o que está na aparência. Você pode dizer comigo que Deus não vê a aparência. Deus não vê a aparência. Tanto que quando foi escolher Saul, um dos filhos de Jessé, aí estava passando os mais bonitão, né? Os mais grandão, os sem barriga, os camaradas de elite, de guerra, corpinho ali físico bacana, sem protuberância, né? E aí Deus vai falar que não olha o quê? A aparência, mas ele olha o quê? O que está no coração. Glória a Deus. Diga assim: ainda bem que Deus não vê a minha gordurinha, meu nariz grande, a minha careca, a minha barriguinha. Deus vê o que está no meu coração? Deus vê o que está no meu coração? Todos são cristãos, todos parecem ser crentes. E às vezes você vai numa igreja, irmãos, todos ali estão glorificando, exaltando. Todos estão ali, a paz de seu irmão, alegrando. O marido tratando a esposa com aquela alegria. A esposa dando aquela risadinha para o marido. Mas quando chega em casa, irmão, diga assim comigo: misericórdia. Diga, nem todo mundo. Estou dizendo que alguns. Nós estamos aqui vendo 50%. Então a aparência espiritual, ela não substitui o quê? O verdadeiro relacionamento com Deus. Essas mulheres aqui, todas eram virgens, todas estavam esperando o noivo, todas tinham lamparina, tudo num só propósito. Mas o nível de relacionamento de cada um era diferente. E quando
quando mais nós temos nível de relacionamento profundo com Deus, está a nossa garantia com o céu. Está a nossa garantia com a salvação. Então a aparência espiritual, irmão, ela não substitui o relacionamento verdadeiro com Deus. Amém ou não amém? Bota lá no versículo 4, Pedro. A diferença estava no quê? Entre eles. No azeite. Na reserva de azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha aí. As prudentes levaram azeite extra. E as loucas não levaram azeite extra. Aqui é onde está a diferença. O azeite, ele representa o quê? A nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, a intimidade e a dependência do quê? Do Espírito Santo, como falei aqui, do versículo 4. Então eu quero lhe perguntar aqui, como é que está a tua intimidade com o Espírito Santo? Tem quanto tempo que você não escuta mais a voz do Espírito Santo? Tem quanto tempo que você não está investindo na sua vida espiritual? Porque às vezes a gente fica fazendo tantas coisas, irmãos, dando ênfase ao trabalho, dando ênfase em ganhar dinheiro, dando ênfase em passear, dando ênfase em conquistar as coisas materiais, mas nós estamos esquecendo aquilo que é mais importante. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira, irmãos. Então o nosso maior investimento não tem que ser só aqui na terra, tem que ser no reino dos céus. Porque quando nós investimos no alto, quando nós investimos no reino, lá em Mateus, aqui nesse mesmo livro, vai falar que as demais coisas nos vão sendo acrescentadas. Então, irmãos, eu vim aqui nesta noite para te dizer que o seu tempo de preparação aqui na terra tem que ter relacionamento com Deus. Você tem que investir na tua comunhão com Deus. Você tem que estar dependendo sempre do Espírito Santo. Quando for tomar uma atitude, não saia fazendo bobeira, não saia fazendo de qualquer forma, não saia fazendo de qualquer jeito. Escute a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala em todo momento, irmãos. Nós temos aqui duas vozes na cabeça. A voz da sua consciência, que é aquela que você escuta quando você pensa. Não é uma voz? E também temos a voz do Espírito Santo. E quando a gente está vivendo uma vida carnal, quando a gente não está investido na nossa vida espiritual, qual é a voz que vai prevalecer na minha mentalidade, irmãos? É a voz carnal, é a voz do eu. Mas quando você se dedica em orar, se dedica em jejuar, se dedica em que? Oração constante, leitura da palavra, é importante. Santidade diária, comunhão com Deus. Aí você vai estar alimentando o quê? O Espírito. E quem é que vai prevalecer? Uma vez eu vi uma pessoa dando ali uma ilustração, dizendo, olha, colocou 2 lobos. Um lobo, ele alimentou, deu muita carne e muita comida. O outro deixou amarrado e deixou sem água. Ali, 1 semana cada um. E colocou os 2 lobos para brigar. Quem é que você acha que ganhou? O que estava bem? O que estava bem alimentado. Então, quando você alimenta mais a tua carne do que o teu espírito, quem é que vai prevalecer na tua vida? A sua carne. Então, nós vemos aqui nesse texto, irmãos, aqui que nós temos que ter uma contínua busca de Deus, uma contínua comunhão com o Espírito Santo, uma contínua momento de oração com o Senhor. Aí, onde vai fazer toda a diferença. Eu quero que você repita comigo aqui uma palavra de impacto. Eu sei que ela vai ficar no seu coração e ela vai ficar na sua mente hoje. Diga assim comigo: quem não se prepara hoje,
sofrerá falta amanhã. Mais uma vez, quem não se prepara hoje, vai ter falta de alguma coisa amanhã. Então essas mulheres aqui, as que estavam preparadas, não sentiu falta, porque levaram um azeite extra. Mas as que não estavam preparadas, as que não levaram azeite extra, no outro dia, quando mais elas precisaram, lhe fez falta. Então não fique pensando que não buscar a Deus hoje, não orar hoje, você não vai sentir falta amanhã, irmãos, porque vai lhe fazer falta. Terceiro ponto, versículo 5, o atraso do noivo. Revelou o que, pastor? Quem estava preparado. É aqui no versículo 5, irmãos, que nós vamos separar os bodes das ovelhas, as loucas das prudentes. Ó, e tardando o esposo, tosquenejaram, todas, e adormeceram. O noivo estava demorando, irmãos. E o que aconteceu? Todas adormeceram. Olha só, as que estavam preparadas e as também que não estavam preparadas. Por causa de quê, pastor? Por causa da demora do noivo. Muitas vezes Deus parece demorar para agir. Ou você fica dizendo, parece que não, Cristo está tardando na minha vida, não tem condição de um trem desse. Já era para estar acontecendo. Não, irmãos. Aí tem um ditado aí que eu discordo. Cristo tarda, mas não, irmão. Diga assim, Cristo chega na hora certa. Cristo chega no momento certo. É porque Ele viu que você não estava preparado e é por isso que Ele não te entregou. Mas quando Ele vê que você está preparado, que você está buscando, que você está cheio dEle e que você não vai perder a bênção, aí sim Ele vai te entregar. Tem gente aqui que está orando para ser um empresário muito grande, para mexer com muito dinheiro, mas se ele não dá conta de administrar o pouco, como que Deus vai colocar no muito? Isso aqui é muito forte, queridos. Parece que Deus está tardando voltar, e a gente vendo todas essas loucuras, todas essas mazelas, a política como está, é o que a gente está clamando, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quando a gente vê essas bizarrices, essas leis maléficas, quando a gente vê esses tipos de coisa, então você fica olhando assim, irmãos, eu quero que Jesus volte. A igreja anseia a volta de Cristo. Só quem não é espiritual, só quem é carnal, só quem vive o materialismo, não está esperando a volta de Jesus. Uma vez eu estava pregando sobre a volta de Jesus, e uma mulher disse, está repreendido, pastor, Jesus não pode voltar agora. Falei, mas por que, mulher? É porque eu ainda não casei, eu quero ser feliz no casamento, eu quero ser feliz no relacionamento. Falei, misericórdia, irmã. Só porque a senhora está solteirona, está encalhada, aí a senhora quer tardar a volta de Cristo? Misericórdia, olha que pessoa mesquinha. Diga assim, o céu vai ser melhor do que casamento. Irmão, nada aqui na terra que você possa viver, tanto prosperidade, tanto um relacionamento saudável e gostoso, tanto com a saúde muito boa, tanto com o dinheiro que tiver no mundo, pode se comparar com a glória que há de vir. O céu é muito melhor, a casa de Deus, o reino de Deus é muito melhor. Então fica tranquilo que todo sofrimento, toda lágrima que você está sofrendo aqui nesta terra, um dia vai ser enxugada. Lá no livro de Apocalipse diz que lá toda lágrima vai ser enxugada. Lá não vai ter lágrima, lá não vai ter rancor, lá não vai ter doença, lá não vai ter nada. João estava dizendo, eu vi um novo céu e uma nova terra. E o mar, os problemas lá não existem. Não vai ter lágrimas, não vai ter dor, não vai ter ranger de dente, não vai ter morte. Vai ter só alegria, gozo eterno, um chão e alegria no Espírito, juntamente com Deus. Então, não fique falando que Jesus parece ou quer demorar, irmãos. É nesses períodos
que a verdadeira fé é revelada. É quando a gente não está vendo as coisas acontecer, quando a gente não está vendo as coisas ser o que nós esperávamos. É que nós temos que demonstrar a nossa fé. O tempo, irmãos, prova a autenticidade da nossa caminhada com Deus. Eu fico vendo muitas pessoas que começaram com a gente animada, empolgada, cheia de projeto. Eu tenho medo dessas pessoas que quando chega na igreja, e é projeto para cá, e é projeto para lá, e está animado. Eu estou contigo, pastor, nós vamos botar isso aqui para moer, essa igreja vai explodir de gente, eu quero ver isso aqui esbagaçar, eu quero ver isso, aquela coisa, aquele ânimo. Aí a primeira luta, a primeira rasteira que o diabo dá nela, por causa dos projetos que é grande, ela já para de vir para a igreja. Ela já não quer saber mais de Deus, ela já não quer saber mais de cargo, ela já não quer saber mais fazer nada. Irmãos, Deus não está incomodado com a tua pressa, Ele está incomodado com a tua constância. É a tua constância que vai determinar se você é realmente de Deus ou se não é, se você realmente serve a Deus ou se você não serve. 4, bota o versículo 6, Pedro. Olha o que está dizendo. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Quando o pastor Alex era novinho, eu estava formando ali um pregador itinerante. Nós fomos fazer a primeira viagem, ele foi para Maceió comigo. A primeira viagem missionária dele foi conhecer praia, comer ostra. E lá ele comeu peixe, irmão, comeu peixada, comeu camarão, comeu as coisas tudo lá. Só aqui que ele fica com esses enjoos. E aí, foi bem na época de 2012, né, pastor Alex? Que estava aquela questão que diz que o mundo ia acabar em 2012. Quem lembra que o mundo ia acabar em 2012? O povo estava falando, era ou não era? Isso, diz que 2012 não passava. E a gente naquela, né, e estava lá, se o mundo acabar, nós estamos crentes, não é possível. Estamos aqui falando, nós é para o céu, rapaz, não é possível. Aí, irmãos, depois vocês podem até ver no YouTube. Tem uma delegacia que é lá perto da igreja e da onde nós estávamos hospedados. Lá estava cheio de bomba, de granada, de trem, e essa delegacia explodiu. Estrondo lá no farol ali de Maceió. Alex estava tomando um banho, e eu acordei assim, e eu olhei para a cama e falei, pronto, Alex foi arrebatado. E eu olhei assim, peguei de mim, nada, eu falei, misericórdia. E eu gritei, Alex, cadê? Nada, ele estava tomando banho. Aí eu corri, olhei para a janela assim, eu vi uma queimada assim, pegando fogo, tudo lá longe assim. E era aquela queimadona assim, fogueira, aquele trem. Aí eu gritando, Alex, aí ele gritou, eu estou aqui, saiu meio assim, assustado. Eu falei, misericórdia, Alex, será que tem mais gente que bate num quarto todo, não vi nada? Falei, meu Deus do céu, peraí, deixa eu ver. Aí não tinha WhatsApp, esses trem não existia. Aí eu mandei mensagem para minha esposa, pastora, ela é crente. Se ela estiver aqui, se ela me atender, é porque não teve esse negócio. E eu liguei, ela não atendia, ela estava na casa da mãe dela. Ela tinha ficado lá um tempo, nós tínhamos mandado ela para lá. E ela não atendeu o telefone, irmão. Falei, pronto, ela foi e nós ficou, Alex. Aí de repente tinha um casal de cantor e um pastor que pregava e uma cantora chegou lá, sabe? Aquela coisa, pronto, você também não foi para o céu, não? Ele, não, moço, nós estávamos na lanchonete lá e uma delegacia explodiu. Falei, ai, mas foi um alívio, irmão. Aí ele disse assim, olha, tinha uma pessoa da lanchonete que saiu correndo e eu estava lá na igreja, na sede, e todo mundo falou assim, ó, vamos para a igreja, quem sabe nós podemos ser salvos. Ele dizendo, olha para você ver. As meninas da lanchonete, com a vida toda promíscua, vivendo de qualquer jeito, e eles correndo, vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus. Quem sabe ainda dá tempo da gente ser salvo. Ele me disse isso, eu lembro. No dia que o noivo voltar, irmão, não vai ter esse negócio aqui, não. No dia que o noivo voltar, não adianta você querer vir para a igreja, não adianta você dobrar o joelho aqui para Jesus, me leva. Não adianta, não.
Só vai entrar nas bodas quem estiver o quê? Preparado. O clamor da meia-noite chegou de quê? De surpresa. Ninguém estava esperando, tanto que todos estavam dormindo. Aí vem um grito: eis que o noivo sai a seu encontro. Ninguém teve aviso prévio. Não adianta você pensar, irmãos, que alguns pregadores que eu fico vendo aí na internet, uns caras iníquos, filhos do diabo, dizendo: Jesus vai voltar tal data, tal dia, tal hora. Mentira! Até o próprio Jesus disse: não, o filho sabe, mas o Pai que está lá no céu, só Deus sabe o dia da sua volta. Então ninguém vai ter aviso prévio, irmãos. A volta de Jesus, ela vai ser o que? Repentina. De repente vai vir um estrondo, mas vai ficar só a roupinha lá. Eu vi na internet uma vez um meme, né? Quando eu sou meio crente, aí estava a calça vazia, os pés vazios, e a parte de cima estava aqui. Aí só a metade tinha ido para o céu, a outra metade não foi. Então não tem meio termo. Ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente está ou a gente não está. A preparação, irmão, para a eternidade deve acontecer que dia, pastor? Agora. Já. Essa pregação, ela inflamou no meu coração hoje para essa manhã, para poder avisar vocês: se prepare, porque você não sabe o dia, você não sabe a hora. Tanto que lá nos Estados Unidos, eles esperam tanto o arrebatamento de Jesus. Vocês podem pesquisar. Piloto de avião lá, eles aceitam não aceita dois crentes. É um crente e um ímpio. O copiloto. Porque vai que o cara é arrebatado, né? E o avião cai. E aí? Vai ser desse jeito. A palavra de Deus diz que dois vai estar no campo, um vai ser levado e o outro vai ficar. Uma questão de 50%, né? Mas aquele que está preparado, aquele que traz azeite extra, aquele que anseia a volta do Todo-Poderoso, irmãos, quando ele voltar, de repente, quando menos você esperar, quando o anticristo vir, quando as guerras de bomba atômica, com tudo acontecer, diga assim: Jesus vai me buscar. Porque tem gente que está achando que vai passar. Eu não me preocupo. Você quer passar a tribulação? Passa, não tem problema. Eu não acredito assim. Eu acredito que quando a tribulação vier, Jesus vai vir nas nuvens, como um estrondo. Eu não sei se é meia-noite, se é 3 horas da manhã. Eu não sei que hora que tiver, irmão. Se eu estiver dormindo, eu já vou. Se eu estiver acordado, glorificando, orando, eu também vou. Se eu estiver pregando, eu também vou. Em nome de Jesus, irmão, esteja sempre preparado para a volta de Cristo. A preparação para a eternidade, irmãos, deve acontecer agora, não é depois. Vê o versículo 8, Pedro. E as loucas disseram a prudente: dai do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Vê o 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. Olha para você ver, as pessoas não se preparam e às vezes elas querem tomar aquilo daqueles que são preparados. Você já viu aqueles mendigos espirituais, irmãos? Não ora e fica pedindo, vive pedindo oração para você. A palavra de Deus diz que nós temos que orar um pelos outros, irmão, mas não isenta a minha parte também de orar. A pessoa não ora para ninguém, nem para ela mesma, e fica pedindo oração para um e para outro. Eu sou carente das suas orações, preciso das suas orações, mas eu estou aqui orando por cada um de vocês. Eu velo por cada um de vocês. Eu oro por cada um de vocês. Tanto que nós estávamos pregando ontem, que uma vez no mês a gente vai para o presídio, irmãos. O pastor de vocês está fazendo o ID, não só aqui dentro, mas lá fora, aonde ninguém quer pregar.
Eu tirando a minha parte da manhã do sábado para estar lá ministrando no coração daquele que está sem esperança, no coração daquele que está com a cabeça toda torta, no coração daqueles que estão pensando em desistir da vida. Estamos ali ganhando almas. Estamos ali pregando o Evangelho. Estamos ali falando do amor de Deus, pedindo mudança naquelas almas que foram rejeitadas e que elas mesmas se rejeitaram. Então as loucas pediram azeite emprestado. Mas cada um precisava ter a sua própria. Diga, eu preciso ter a minha própria reserva. É isso aí, irmão. Aí porque eu não levei uma bolachinha, um café, eu tive que comer da bolacha do café do pastor Elcio. Tá vendo? Pedi o azeite dele. Ainda bem que ele é bonzinho, ele me deu. Ainda bem que ele é bonzinho. Então cada um tem que ter a sua reserva. Nós oramos sim um pelos outros. Nós intercedemos sim um pelos outros. E eu sei que tem gente aqui que tem um ministério da oração. Tem o dom, irmãos, para orar. Tem uns aqui que conseguem orar mais do que os outros. Tem pessoa aqui que quando ajoelha para orar, com 5, 7 minutos, parece que ele tem TDAH. Já está abençoando Deus, já está fazendo aquelas coisas, já está tudo bagunçado, irmão, a cabeça. Já não sabe nem o que está fazendo mais. Não é assim mesmo, mas continua. O Espírito vai filtrando as suas palavras erradas e Deus vai recebendo essa oração. Mas tem gente aqui, irmãos, que eu sei que dobra o joelho, ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, está no monte, hora de madrugada. Pastor Elcio tem um ministério lindo da oração, toda madrugada. Já não sei nem quantos anos ele está orando. É um dom, é uma chamada, cada um tem. Não isenta. Ninguém será salvo pela fé dos seus pais. Não adianta que você é filho de crente que você vai ser salvo. A sua salvação ela é individual. Não adianta você querer ficar pegando o azeite dos outros. Não adianta você querer ficar encostando na unção dos outros. Ninguém entra no céu pela espiritualidade do padrão. Meu pastor é espiritual demais. Meu pastor é crente. Meu pastor é um bom pregador. Meu pastor é usado por Deus. Ele já orou por mim. O milagre aconteceu. Milagre não garante a sua salvação. Ter tido a experiência que for com Deus, um casamento restaurado, uma cura incurável sendo curada, alguma coisa acontecendo, mas isso não garante a sua salvação. São alguns benefícios que Deus dá para a gente aqui na terra. Ninguém viverá, irmão, da experiência espiritual dos outros. Salvação e comunhão com Deus são experiências pessoais. Experiência pessoal. Vai no versículo 10, Pedro, para mim, por gentileza. E tendo elas ido comprar, chegou ao esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta se. Esse texto aqui é a mesma coisa da arca. Foi pregado, foi falado, ninguém acreditou, todo mundo bebendo, comendo, rebentando com a vida, fazendo tudo quanto é coisa. E falando, vai ter chuva, vai vir um dilúvio. E naquela localidade lá nem chuva existia, aqueles desertos de lá. Nem chuva existia, mas ninguém acreditou. Mas chegou um momento que a chuva veio e eles quiseram entrar, e a porta da arca se fez, e ninguém mais entrou. Quando a porta da arca se fechar, irmão, não adianta, já era. Quando esta porta aqui se fechar, não adianta dizer que foi crente, não adianta dizer que orou, não adianta dizer que visitou. Não adianta. Não adianta dizer, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu revelei no teu nome, eu preguei no teu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. A porta foi fechada, as loucas chegou depois, irmão. Por quê? Porque já era tarde. Hoje a porta da graça ainda está aberta. Você está tendo a oportunidade de receber a tua salvação. Mas de repente o noivo vem e a porta se fecha. E aí? Como é que você está? A porta da graça está aberta.
Você ainda tem tempo para buscar Deus aqui, em comunhão, ser alimentado com uma palavra dessa. Mas tem gente que aí, ó, a igreja hoje, prefere ficar em casa. Outros preferem estar assistindo jogo. Outros preferem estar numa pizzaria. Vai depois, irmão. Nossos cultos aqui acabam no domingo, 8h45, 8h40, porque nós estamos começando às 19 horas em ponto. Dá tempo. E o meu sonho ainda, o meu projeto ainda é nós começar os cultos aqui 6 horas, irmão. Quando dá 7h30, acabar o culto. 7h45, 8 horas no máximo. Então hoje a porta está aberta, mas chegará o dia que a oportunidade vai terminar. Existe um prazo, irmão, para a gente decidir servir a Deus ou não. Como é que Jesus encerra? Vai no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O próprio Jesus disse, então não adianta. Nós temos que estar preparados, em constante vigilância. E a pergunta é, quando ele voltar, estaremos preparados? Fica de pé. Você tem apenas a lâmpada ou também tem azeite extra? Hã? Olha a pergunta. Você está preparado? Você está com a lamparina ou você também tem azeite extra? Sua vida espiritual, como é que está? Está abastecida? Se Jesus voltar hoje, você está pronto para encontrar ou vai ficar como as 5 loucas? Hã? Porque às vezes Jesus está voltando, irmãos, pessoalmente para pessoas. Jesus está voltando. Tem gente aí que está na igreja, filho, de repente, pá, aí tem um pacote na rua. E vem a mulher, o cara estava bonzinho, irmão, bonzinho, o cara crente. Tropeçou, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Aí você vê. Saudável, novo. E aí, se você não estiver preparado, onde é que vai ser a eternidade? Você está preparado? Se Jesus voltar, você vai encontrar com ele ou você vai ficar? Tem uma pergunta aqui. Se Jesus voltar hoje, quem vai ficar feliz? Eu não vou ficar não, eu vou feliz para cima se Jesus voltar. É uma pergunta, se Jesus voltar hoje, quem vai ficar feliz? Não, quem vai ficar feliz, velho? Não. Se Jesus voltar hoje, quem vai ficar feliz? Ei, Samuel. Só ler, né? Diga assim, eu vou feliz. Pronto, agora se outro pastor pregar os 6 netos aí, você já sabe como é que faz agora. Fica calado, viu? Não vai na empolgação da eloquência, da oratória não, porque oratória é terrível. Ele conduz o povo a falar coisas que não deve. Mas eu quero morar junto com você lá no céu, irmãos. Eu estou esperando você, estou esperando. Quem já saiu daqui, saiu às vezes com raiva. Eu estou esperando ele lá no céu. O céu é para todos que buscam e querem a salvação. Lá não vai ter distinção. Não é porque eu gosto de fulano, não é porque eu gosto de ciclano. Uma vez um pastor amigo meu estava com tanta raiva de um outro pastor, com tanta raiva, que ele disse, se eu for para o céu, eu ver lá, eu volto para ir para o inferno. Para você ver o que o rancor e a raiva traz. O cara prefere perder a salvação do que ver o outro lá. Vamos deixar as diferenças de lado. Aqueles que nos odeiam, aqueles que, se Jesus porventura levar eles, não sei, da última hora da comunhão, eu e você vamos estar alegres em um só coral, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh glória, maravilha. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que